dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta série, estamos procurando compreender melhor a teologia e as motivações profundas do domingo como o dia do Senhor, pelas palavras do Papa São João Paulo II, na Carta Apostólica Dies Domini, que foi traduzida para o português com o título Sobre a Santificação do Domingo, e foi publicada em 31 de maio de 1998. Esta postagem é a terceira da série. Na primeira, procuramos entender o significado do domingo, dia do Senhor, como cumprimento do terceiro mandamento do Decálogo, dado a Moisés por Deus no Monte Sinai. Vimos por que o domingo é o dia do Senhor. Na segunda postagem, compreendemos um pouco mais sobre o domingo como dia de Cristo, dia do Espírito Santo e dia da fé. Agora vamos ver por que o domingo é também o dia da Igreja. Isso está no capítulo 3º da Carta Apostólica. O domingo, como o dia da ressurreição de Jesus, é a celebração da presença viva do ressuscitado no meio de nós. Para viver isso, não é suficiente que os discípulos de Cristo rezem individualmente e recordem interiormente apenas a morte e a ressurreição de Jesus. Todos os que receberam a graça do batismo não foram salvos somente a título individual, mas enquanto membros do corpo de Cristo, fazendo parte do povo de Deus. Por isso, como membros do corpo místico de Cristo, exprimem plenamente a identidade da Igreja, que é uma assembleia, eclésia no grego do Novo Testamento, convocada pelo próprio Senhor ressuscitado, que ofereceu a sua vida para trazer à unidade os filhos de Deus que andavam dispersos, e pediu ao Pai que fossem um como Ele e o Pai são um, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que Ele nos enviou e nos amou como o Pai o amou, como está em João capítulo 17. De fato, os filhos se tornaram um só em Cristo, pelo dom do Espírito, e já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus, reforçou Paulo na carta aos Gálatas. Então, quando se reúnem, os cristãos dão ao mundo testemunho de serem o povo dos redimidos, formado por homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Perpetuam a imagem da primeira comunidade cristã, descrita como modelo nos Atos dos Apóstolos da seguinte forma: os primeiros batizados eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Isso está no capítulo 2, versículo 42. Pois é precisamente na missa dominical que os cristãos revivem com particular intensidade a experiência feita pelos apóstolos na tarde da Páscoa, quando, reunidos, o ressuscitado lhes apareceu. Ali, neles, já estava presente o povo de Deus de todos os tempos. E Cristo voltou ao meio deles 8 dias depois, e assim mostra, já na sua raiz, o costume da comunidade cristã de reunir-se todos os 8 dias, no dia do Senhor, o domingo, para professar a fé na ressurreição e recolher os frutos da bem-aventurança prometida pelo Senhor. Bem-aventurados os que, sem terem visto, acreditam. Já os discípulos de Emaús tiveram a companhia do Cristo, explicando-lhes a palavra, e depois o reconheceram, quando ele tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir entregou-lhes. Os mesmos gestos de Jesus na última ceia, em que instituiu a Eucaristia, a qual a primeira geração cristã chamava fração do pão. Quando a comunidade diocesana se reúne com o seu próprio pastor, na mesma celebração da Eucaristia, numa única oração, o faz também com a comunidade inteira da Igreja. Em cada comunidade
reunindo todos os seus membros para a fração do pão, o mistério da igreja se realiza concretamente. A comunidade se abre à comunhão com a Igreja Universal. E de fato o sacerdote reza ao Pai, em nome do povo, que o Pai se lembre da igreja dispersa por toda a terra e a faça crescer na unidade de todos com o Papa e os bispos, até chegar à perfeição da caridade. Desta forma, o Dies Domini, o dia do Senhor, é também o Dies Ecclesiae, o dia da igreja. É bom repisar que a Assembleia Dominical é um lugar privilegiado de unidade. Ali se celebra o sacramento da unidade, do povo reunido pela unidade e na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa Assembleia, as famílias cristãs expressam a sua identidade e ministério de igreja doméstica, quando os pais tomam parte com os seus filhos na única mesa da palavra e do pão da vida. Então, de domingo a domingo, a igreja vai avançando para o último dia do Senhor, o domingo sem fim. No domingo, a igreja também manifesta com mais clareza o seu caráter esponsal, antecipando a realidade da Jerusalém celeste, educando seus filhos para a expectativa do esposo divino e saboreando antecipadamente a alegria dos novos céus e da nova terra. De fato, a missa é antecipação do banquete das núpcias do Cordeiro. A esperança cristã, vivida e alimentada semanalmente, torna-se fermento e luz da esperança humana. Por isso, na oração universal da missa, se enumeram as necessidades daquela comunidade cristã específica e da humanidade inteira. Com a oferta do domingo, a igreja testemunha que em todos os dias da semana, os seus filhos, no trabalho e nos vários compromissos da vida, se esforçam pelo anúncio do Evangelho e a prática da caridade. Assim, a igreja manifesta com maior evidência ser sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Recebendo o pão da vida, os discípulos de Cristo preparam-se para enfrentar as obrigações de sua vida ordinária. Para o fiel que compreendeu o sentido daquilo que realizou na liturgia, a celebração eucarística não pode se exaurir no interior do templo. Ele sabe que é chamado a se tornar evangelizador e testemunha no seu cotidiano. A oração depois da comunhão, a bênção e a despedida são assim mais bem entendidos e valorizados, para que todos os participantes na Eucaristia sintam mais profundamente a responsabilidade que lhes vem daí, o compromisso de fazer de toda a sua vida um dom, um sacrifício espiritual agradável a Deus. O cristão se sente devedor para com os irmãos daquilo que recebeu na celebração, tal como sucedeu com os discípulos de Emaús, que, depois de terem reconhecido Cristo ressuscitado na fração do pão, foram imediatamente partilhar com seus irmãos de Jerusalém a alegria de terem encontrado o Senhor. Com efeito, de graça recebestes, de graça dai, diz o Senhor. Por ser a Eucaristia o verdadeiro coração do domingo, desde os primeiros séculos, os pastores não cessaram de recordar aos seus fiéis a necessidade de participarem na Assembleia Litúrgica. Na Didascália dos Apóstolos, um tratado do século III, dizia-se assim: no dia do Senhor, deixai tudo, e zelosamente correi a vossa Assembleia, porque é o vosso louvor a Deus. Geralmente, o apelo dos pastores foi recebido na alma dos fiéis com uma adesão convicta. Não se pode deixar de recordar o heroísmo com que sacerdotes e fiéis observaram o domingo em situações de perigo e de restrição da liberdade religiosa, desde os primeiros séculos até os nossos dias de hoje.
Essa obrigação da consciência do homem adorante, grato a Deus por toda a sua obra de criação e salvação, é baseada numa necessidade interior que os cristãos dos primeiros séculos sentiam intensamente. A Igreja nunca cessou de afirmar esse dever, embora num primeiro momento não tenha julgado necessário prescrevê-lo. Só mais tarde, em face da tibieza ou da negligência de alguns, teve de explicitar o dever de participar na missa dominical. E a maior parte das vezes o fez sob a forma de exortação. Mas às vezes recorreu também a disposições canônicas concretas, em concílios particulares, do século IV em diante. Estes decretos desses concílios particulares desembocaram num costume universal, de caráter obrigatório, como algo completamente óbvio. Foi o Código de Direito Canônico de 1917 que compilou pela primeira vez essa tradição numa lei universal, que o Código atual, de 1983, confirma, dizendo o seguinte: no domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa. É o Cânon 1247. Essa regra foi normalmente entendida como implicando obrigação grave. Assim o ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 2181, sendo fácil de compreender o motivo quando se considera a importância que o domingo tem para a vida cristã. Hoje, como nos heróicos tempos iniciais, em muitas regiões do mundo, a situação apresenta-se difícil para tantos que desejam viver coerentemente a sua fé. Algumas vezes, o ambiente é abertamente hostil. Outras vezes, e com mais frequência, é indiferente e refratário à mensagem do Evangelho. O crente, para não ser vencido, deve poder contar com o apoio da comunidade cristã. Por isso é necessário que se convença da importância decisiva que tem para a sua vida de fé o fato de se reunir ao domingo com os outros irmãos, para celebrar a Páscoa do Senhor no sacramento da Nova Aliança. Na sua exortação apostólica sobre a alegria cristã, São Paulo VI escreveu que, por essência, a alegria cristã é participação espiritual na alegria insondável, conjuntamente divina e humana, que está no coração de Jesus Cristo glorificado. E pediu que no dia do Senhor a Igreja testemunhasse vigorosamente a alegria experimentada pelos apóstolos quando viram o Senhor na tarde do dia da Páscoa. No documento Gaudete in Domino, diz Paulo VI, que a participação em tal celebração seja ao mesmo tempo digna e festiva. É Cristo, crucificado e glorificado, que passa entre os seus discípulos para conduzi-los todos juntos consigo na renovação da sua ressurreição. É o ápice, aqui neste mundo, da aliança de amor entre Deus e o seu povo. Sinal e fonte de alegria cristã, preparação para a festa eterna. Nesta perspectiva de fé, o domingo cristão é verdadeiramente um fazer festa, um dia dado por Deus ao homem para o seu pleno crescimento humano e espiritual. Na próxima postagem, veremos por que o domingo é também o dia do homem. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Se gostaram deste post, clique em seu like e inscrevam-se no canal.